E falando de vida, vamos para Santos, né? Hoje nós vamos abordar um assunto super importante, que é sobre o censo demográfico, que pela primeira vez o IBGE vai quantificar as pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. O Censo Demográfico 2022 está agendado para ocorrer entre os meses de junho e agosto. Mas a gente precisa saber um pouquinho sobre os direitos do autista, né? O direito, né? Ou, enfim, desse distúrbio neurológico que atualmente se encaixa aí no transtorno do espectro autista. Quais são os direitos que eles têm? Quem vai participar conosco ao vivo, em áudio e vídeo, já está conosco o advogado Fabrício Pozocco. Doutor Pozocco, muito boa tarde. Obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Tá tudo bem, Pozocco? Tudo bem, Doni. Eu que agradeço aí essa possibilidade da gente estar batendo esse papo aí, levando para os ouvintes essas informações tão importantes. Legal. Quando eu recebi essa informação do IBGE voltado para a pessoa que tem aí esse espectro do autista, ou seja, pelo menos começaram a ter novos olhares para a pessoa com espectro autista. Mas existe uma lei específica para o autista, doutor Pozocco? Sim, Doni. Quando a gente fala de legislação, existe uma legislação muito grande, né, a respeito do espectro autista aí, ou do tratamento, né, do autismo. A gente tem aí a legislação 13977 de 2020, que é a Lei Romeu Mion, né, filho do Marcos Mion, aí, que faz tanto sucesso na televisão, né, que instituiu essa carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, né, que a gente chama aí pelas siglas de CIPTEA, né, uma carteira que vai trazer aí grande situação, uma grande ajuda, né, exatamente para as pessoas que possuem esse transtorno do espectro autista, porque com essa carteira de identificação fica mais fácil aí especificamente a gente falar sobre as questões que envolvem educação, que envolvem saúde, tudo isso aí em relação ao pessoal. A gente tem também a Lei 13.861 de 2019, que inclui aí todas as especificidades do transtorno do espectro autista. A gente tem a Lei Berenice Piana, que também ficou muito famosa, a Lei 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos. Tem a Resolução Normativa 469 de 2021 agora, né, que foi feito aí para a gente poder ter aí o rol de procedimentos da saúde suplementar, que fala sobre tudo isso, além do Estatuto das Pessoas com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, toda essa legislação que traz aí a proteção específica para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, e aí também garante todo o atendimento prioritário, né, a saúde, educação, moradia, assistência social, previdência social, transporte, mobilidade, enfim, tudo aquilo que essas pessoas merecem efetivamente diante da legislação. Bom, doutor Pozocco, até chega uma pergunta aqui, em relação à questão quem pergunta é a Maria de Lourdes, aqui de Jacari, se a criança com autismo, se ela tem direito automaticamente ao BPC ou à LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Por favor. Então, quando a gente fala a respeito desses benefícios previdenciários, a gente não adianta falar que eles especificamente têm automaticamente esse direito. Por quê? Porque tanto a questão do LOAS, principalmente, a necessidade de se observar todas as demais regras previdenciárias. Em outras palavras, se a pessoa tiver efetivamente uma renda que seja superior a um determinado valor relacionado, né, aí com base no salário mínimo, efetivamente a gente não vai ter esse direito desse benefício previdenciário. Então, cada caso é um caso. É preciso que se observe efetivamente. As questões previdenciárias, elas não são automáticas. Elas precisam ser analisadas segundo outras condições relacionadas à própria condição financeira da família. Se isso efetivamente ficar constatado, e aí tiver as regras que se observam dentro desses valores específicos da tabela do INSS, aí a gente vai dizer que eles têm direito ao LOAS, a esse benefício de prestação continuada. Então, doutor Pozocco, pelo que eu entendi, quando a criança recebe o benefício,
a análise é feita na família e não em quem tem o Exatamente. diagnóstico do espectro autista? Exatamente. Na verdade, você vai ter a questão do espectro autista e mais a análise econômica relacionada à família. Se a família tiver renda suficiente para se manter e fora dessa questão da tabela do INSS, efetivamente ela não vai receber. Ah, tá ok, então. E aí, no caso, deixa eu dar uma provocada então, doutor, porque eu sempre pensei o seguinte: toda criança que tem um diagnóstico diria, de uma redução na tua vida, de uma dificuldade que ela vai ter, qualquer problema ligado à questão de deficiência, eu sempre achei que ela deveria ter um auxílio mais imediato do Estado, né? Por exemplo, admitimos por hipótese que os pais que tiveram no passado condições de sustentá-la venham a faltar para essa criança autista. Aí como é que fica essa batalha jurídica? A bem da verdade, Doni, o que vai acabar acontecendo é que elas vão ingressar na justiça e demonstrar essa nova condição que eles possuem. O que precisa ficar claro, e isso é importante, o Estado traz, segundo a legislação e os processos, os benefícios relacionados a medicamentos, à educação, à saúde, e isso realmente já é imediato, vamos colocar assim. As questões relacionadas a benefícios previdenciários, elas, na verdade, vão atender outras regras, que não somente a questão do transtorno do espectro autista. Então, a criança que ela é autista, ela tem um requisito, que é um problema, efetivamente, do transtorno do espectro autista. Agora, a partir dessa situação, outras circunstâncias precisam ser avaliadas. Se o critério econômico permitir, ela vai ter direito ao benefício. Se o critério econômico não permitir, aí ela não vai ter direito a esse benefício por conta dessas outras análises. É sempre importante lembrar que, geralmente, quando se faz uma requisição de benefício previdenciário ao INSS, a primeira situação geralmente é não, né? O INSS geralmente já diz não tem direito e por aí vai. Por isso que geralmente é importante, Doni, as pessoas que têm essa situação procurarem um advogado da sua confiança, procurar a OAB da sua cidade, para que o advogado objetivamente possa analisar a documentação e, se for o caso, ingressar com a ação na justiça para poder brigar pelo benefício. Agora, simplesmente pela questão da pessoa ser portadora do transtorno do espectro autista, ela não vai ter o direito previdenciário. A gente precisa ter isso e mais outras condições específicas. Certo. Doutor Pozzocco, esse censo que vai incluir justamente essas perguntas e até mesmo os dados relacionados ao espectro autista no Brasil, qual que seria o impacto, o que ele pode ajudar em relação a amparar essas crianças ou a pessoa que tem esse espectro autista? O que pode ajudar a ter um número um pouco mais real? Com certeza, a partir do momento em que a gente tem esse censo e consegue efetivamente ter uma melhor identificação das pessoas diante da sociedade como um todo, é importante principalmente para a questão das políticas públicas, né? Com essa situação, com essas informações, a gente, na verdade, o Estado em si, vai poder, na verdade, discutir ou parametrizar melhor a questão que envolve os medicamentos, por exemplo, de alto custo, que são feitos relacionados a isso, a questão da educação das escolas, né? Porque a gente tem que lembrar que as pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista, elas têm o direito de se matricular na escola, em classe comum, de ensino regular, têm direito a um acompanhante especializado, se comprovar essa necessidade. Então, tudo isso, para a aplicação das políticas públicas, vai ser melhor efetivamente. Mas a gente volta a dizer, o importante é que com esse censo e com a população conhecendo efetivamente os direitos das pessoas que são portadoras do transtorno do espectro autista, e aí a gente fala em todas as suas modalidades, né? A gente fala da síndrome de Asperger, a gente fala em grau maior, em grau menor, enfim, conhecendo toda essa possibilidade, ela sempre vai poder exigir os seus direitos na justiça quando efetivamente eles não forem respeitados. Doutor Pozzocco, então, pelo que eu entendi, dificilmente uma pessoa diagnosticada com espectro autista vai conseguir uma aposentadoria por invalidez?
sem observar todos os outros requisitos, vai ser complicado. Ela precisa não só a questão do transtorno do espectro autista, mas sim analisar todas as outras situações em especial. Aí que entra aquela questão de contribuição, como se fosse uma pessoa comum, normal, né? Tem que contribuir tudo isso, certinho, até fazer o requerimento. Isso, ela precisa ser segurada do INSS, ela precisa, na verdade, dependendo do benefício que ela for pedir, ela vai ser analisada segundo uma outra forma. Há que se lembrar, inclusive, que existe hoje, Doni, as vagas de concursos públicos, né, destinadas especificamente para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem que lembrar, na verdade, que o simples fato da pessoa ter o transtorno do espectro autista não significa que ela é uma pessoa que vai receber essa aposentadoria por invalidez. Dependendo do grau dessa situação, a pessoa com deficiência, objetivamente, ela vai poder se inserir no mercado de trabalho dentro de todas essas políticas públicas que são colocadas. Até mesmo porque a grande briga, né, a respeito de toda essa situação é conseguir efetivamente que o Estado olhe para as pessoas que possuem o transtorno do espectro autista e para as outras pessoas que são consideradas aí deficientes pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência, que consigam assegurar o direito de igualdade de todas essas pessoas. Então, a ideia simplesmente da aposentadoria por invalidez talvez não seja o ponto principal, mas sim a busca por essa situação toda de respeitar os direitos das pessoas que possuem o espectro autista, bem como todas as outras deficiências. Ah, ok, então. O seu escritório é especializado nesse tipo de assunto, doutor Pozzocco? Sim, o nosso escritório ele tem 42 áreas de atuação, dentre estas, inclusive, e a gente tem escritórios espalhados, né? Aqui na Baixada Santista, na capital, em São Paulo e em Brasília, contando aí com uma equipe de advogados que pode estar auxiliando aí as pessoas nesse sentido. Mas, independentemente disso, é muito importante, Doni, que as pessoas procurem os advogados de sua confiança, procurem a OAB da sua cidade, procurem inclusive o próprio Ministério Público, porque se for o caso, esses órgãos vão ser responsáveis por ingressar com ações para protegerem esses direitos na justiça. Aliás, doutor Pozzocco, conversando com o senhor sobre esse assunto, há muito tempo atrás a gente acabou abrindo espaço para uma criação de uma associação que cuida de pessoas com espectro autista aqui na região, aqui em Jacareí especialmente. Sim. Agora eu percebo a necessidade dessas associações também terem, né, eu diria, um corpo jurídico, alguém que possa orientar com as informações, porque às vezes não adianta só ter o amor das famílias, das mães em relação à pessoa, para poder ir levar para a escola, carro que a prefeitura dê, mas só estão me passando informações aqui que se o especialista não tiver, eu diria, o conhecimento, eu diria, até mesmo empatia com esse assunto, fica muito difícil resolver alguns assuntos, né? É isso mesmo, Doni. A gente observa muitas vezes, como você colocou, e isso que você colocou é muito importante. A questão do amor é essencial, mas só o amor desacompanhado do conhecimento não vai trazer o direito a essas pessoas. Na verdade, vai colocar esse direito muito mais longe, porque muitas pessoas, na verdade, acabam, infelizmente, por aquela história do o meu amigo falou, aconteceu com o outro que eu vi na internet, e aí começam a fazer tudo isso, e na verdade a questão não é bem essa, né? A gente precisa aí efetivamente ter aí esse auxílio, poder auxiliar essas pessoas a atingirem os seus direitos especificamente. É muito comum, Doni, até vou dar uma dica, né, para o pessoal da região, que também é importante, que geralmente a OAB, né, efetivamente em cada cidade, possui uma comissão, né, de advogados que estudam os direitos das pessoas com deficiência. E muitas vezes a própria OAB pode estar prestando esse auxílio para as pessoas, né? Isso é muito importante também. A gente observa isso ao longo, né, da nossa caminhada aí de mais de 23 anos de advocacia,
que muitas vezes essa proximidade com a sociedade é extremamente importante. Então, que as pessoas que tenham esses problemas, que tenham essas dificuldades, procurem efetivamente os seus direitos, procurem um advogado da sua confiança, para que possam efetivamente fazerem jus a buscar os seus direitos na justiça, a buscar efetivamente todas aquelas regras de saúde, de educação, de terapia, a questão que envolve hoje, né, o método ABA, que é muito importante. Os planos de saúde muitas vezes negam esse tratamento do método ABA por dizer que não está previsto no rol da ANS, quando a gente sabe que esse método ABA ele tem que ser respeitado pelas pessoas, tem que ser respeitado pelo plano de saúde. Então, isso é muito importante, viu, Doni? E esse canal que a gente está podendo bater esse papo aqui, levar esse conhecimento para as pessoas, é muito importante. Eu até agradeço essa possibilidade da gente estar conversando aqui. Eu que agradeço, doutor Fabrício Pozzocco, sobre este assunto de suma importância, e a gente sabe que a dificuldade que as mães, os familiares têm para manter a qualidade de vida do filho que tem aí o diagnóstico com espectro autista. Chega outra pergunta aqui do João Pedro, doutor Pozzocco. Se o espectro, se é diagnosticado com espectro autista, se ele é considerado uma pessoa com deficiência, se enquadra se é uma pessoa com deficiência? Sim, hoje a gente tem legislação específica que fala sobre isso, tá? Só para que você possa até trazer a informação para o seu ouvinte, além do Estatuto das Pessoas com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, tá? As pessoas que possuem o espectro autista, que são diagnosticadas, vamos dizer assim, com transtorno do espectro autista, elas são consideradas deficientes, inclusive para concursos públicos, tá? A Lei 13.861/2019 inclui todas essas especificidades em torno do transtorno do espectro autista. A Lei 12.764/12, que a gente chama da Lei Berenice Piana, também traz todas essas informações. Então, por exemplo, só para a gente dar um exemplo prático. Recentemente, a gente viu um concurso numa instituição financeira federal que abriu aí, né, com 1.000 vagas para as pessoas deficientes. E muitas pessoas que foram fazer esse concurso falam, bom, eu sou deficiente porque eu tenho um problema de visão monocular, eu sou deficiente porque eu tenho, de repente, um acidente que trouxe uma deficiência motora, a pessoa, de repente, está de cadeira de rodas, enfim, alguma coisa desse sentido. Mas muitos se esqueceram que a questão do autismo traz a possibilidade para essas pessoas disputarem a vaga efetivamente nessa situação de igualdade com os demais portadores de deficiência. E efetivamente, se nesse concurso público ele for aprovado, é lógico que ele vai passar também pela questão da junta médica, enfim, mas a atividade que ele for fazer é extremamente compatível com o transtorno que ele tem. Então, isso é extremamente importante aí para a gente poder estar inserindo essas pessoas no mercado de trabalho. E, consequentemente, todos os direitos inerentes às pessoas que estão colocadas no mercado de trabalho, com um concurso público e por aí vai, vão acabar refletindo nessa questão da igualdade. Muito bem. Doutor Fabrício Pozzocco conosco, hoje falando sobre direito do autista, aqui no nosso Falando de Vida, em áudio e vídeo, conversando conosco. E até chega, por exemplo, aqui sobre a questão de participar de concurso público. O senhor falou logo no início, doutor, sobre a síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger hoje já é considerada, por exemplo, uma espécie de autismo? Sim, na verdade, quando a gente fala dessa legislação, a gente tem todo o transtorno do espectro autista, inclusive com todas as suas gradações, né? Então, só para a gente poder entender e dar um exemplo. Quando a gente tem lá efetivamente o tratamento médico e a gente vai participar de um concurso público como esse, a banca do concurso público exige um laudo, né? E esse laudo, ele vai trazer o CID da doença, né? O CID das questões da deficiência. Dentro dessa situação, esse CID, a síndrome de Asperger é considerada, dentro das questões do espectro autista, uma das possibilidades que existem. Então, a gente vai ver, na verdade, várias situações como essa
tá, relacionadas a essa síndrome do espectro autista. E a partir daí, todos os benefícios do Estatuto das Pessoas com Deficiência são trazidos para aqueles que prestam concurso público. Uma rápida pesquisa na internet, Doni, vai trazer para a gente todas as informações ou todas as classificações que a gente tem a respeito da questão do autismo. Ok, então. Doutor, olha, só tenho que agradecer a tua participação conosco, esclarecedora, muito importante mesmo, através aí desse censo que vai ocorrer no nosso Brasil, para chamar atenção, para auxiliar a criançada que, porventura, seja diagnosticada com espectro autista, para que eles tenham qualidade de vida. E o senhor falou muito bem a questão do direito, né? Ou seja, as pessoas com informação conseguem dar a qualidade de vida através desse conhecimento, buscando e brigando por esses direitos. Muito obrigado, muito boa tarde para o senhor, hein? Eu que agradeço a oportunidade, Doni, de conversar com você e com todos os nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.